Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Poliana, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o equipamento de proteção individual, EPI, e o equipamento de proteção coletiva, EPC. Então eu vou estar respondendo algumas perguntas que talvez sejam a dúvida de algumas pessoas ou daquelas pessoas que precisam utilizar esses equipamentos no seu ambiente de trabalho, tá bom? Então, primeiramente, qual é a diferença entre o EPI e o EPC? Então, como eu disse, EPI é o equipamento de proteção individual. Então, ele serve para proteger cada trabalhador. Cada trabalhador vai ter o seu EPI e ele serve exclusivamente para aquela pessoa. Aqui eu tenho alguns exemplos. O protetor auricular, ele é individual. Então, esse aqui é meu, só eu posso usar. Assim como capacete, luva, máscara, enfim. E o EPC, ele é um equipamento de proteção coletiva, então ele vai proteger mais do que uma pessoa ao mesmo tempo. Um exemplo muito prático são cones, fitas zebradas, coisas assim, tá? Que eles vão proteger mais do que uma pessoa ao mesmo tempo. E aí, todo equipamento de proteção individual, ele tem o CA. Então, o que é o CA de um equipamento de proteção? O CA, ele é o certificado de aprovação do equipamento. E todo equipamento, seja ele nacional ou importado, ele precisa ter esse CA para que ele possa ser vendido e utilizado nas empresas, tá? Então, assim, antes de emitir o CA, são feitos vários testes para ver se aquele equipamento ele vai funcionar da forma adequada, se ele foi feito com materiais adequados, se ele possui uma durabilidade, enfim. E aí, só depois desses testes é que o Ministério do Trabalho ele emite o CA do equipamento, tá? Então, todo equipamento ele possui em algum lugar o CA, que é um númerozinho, tá? Aqui no protetor, por exemplo, o CA tá aqui. Vocês não vão conseguir ver, né? Mas, CA é 33.135. E aí, quando você entra no site do Ministério do Trabalho e você coloca lá esse CA, vai aparecer todas as especificações, no caso desse protetor. Então, quem fabricou, qual é sua durabilidade, a sua data de vencimento, para que ele pode ser utilizado, enfim, então aparece todas as informações. Então, todo equipamento tem esse CA, tá bom? E ele só pode ser usado, comercializado, vendido quando tem o CA, que é o certificado de aprovação. E como que deve ser feito o armazenamento de um equipamento de proteção individual? Então, cada pessoa, ela vai cuidar do seu EPI, tá bom? O mais indicado é que tenha armários individuais, tá? Como esse que apareceu na foto. Então, cada pessoa é responsável por cuidar do seu EPI. E o certo é não deixar largado. Acabou o dia de serviço, vou deixar aqui em cima da mesa, amanhã eu pego. Não. O ideal é que tenha armários individuais para o empregado poder colocar o seu EPI lá dentro, para evitar também de contaminação, evitar que esse EPI suje de alguma forma, tá bom? E quem é o responsável pela indicação do equipamento correto para cada tipo de trabalho? Então, numa empresa, quem vai indicar qual é o melhor equipamento para aquele trabalho específico? Então, vai ser o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. E quando a empresa ela não tem o SESMIT, ela vai precisar de um engenheiro de segurança no trabalho, que ele vai indicar qual é o melhor equipamento. Então, ele vai analisar quais são os riscos, ele vai analisar, vai quantificar esse risco. Então, tem ruído, mas qual é esse ruído? Ele é muito alto para precisar usar um protetor desse, ou ele é pequeno, que você pode usar aquele protetor intra-auricular, que é aquele que coloca dentro do ouvido. Então, tudo vai depender, tá? E vai ser esse engenheiro de segurança ou o SESMIT que vai indicar, então, qual é o tipo de equipamento. E aí, assim, existem mais do que um modelo, tá? Tipo, por exemplo, da máscara, existe mais do que um modelo dessa máscara específica. Então, aí, o empregado, ele pode escolher entre os modelos disponíveis, que sejam, né, para a mesma função, que vai proteger da mesma forma, ele pode escolher qual o modelo que ele mais gostou, ou qual o modelo que ele acha que melhor vai se ajustar para ele, tá bom? Então, o SESMIT e o engenheiro de segurança definem qual é o melhor, e aí depois, se tem mais do que um modelo disponível, o empregado ele pode escolher qual ele gostou mais, qual ele se adaptou melhor.
E qual o procedimento do empregador quando o empregado se recusa a utilizar o equipamento de proteção? Então, quando o empregado ele não quer utilizar, ele sabe que precisa, mas ele não quer utilizar, ele quer pôr sua conta em risco. Então, quando esse empregado ele se recusa, o empregador ele vai fazer com que esse empregado assine um termo de responsabilidade, que vai alertar o empregado dos riscos. Então, nesse termo vai estar lá, a gente sabe que o empregado tem que usar, ele também sabe, mas ele não quer usar, ele quer ser responsável. Então, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade não vai ser da empresa, porque está lá assinado que o empregado não quis. Então, se acontecer alguma coisa, é responsabilidade do empregado. E que tipo de penalidade pode ser aplicada quando o empregado não usa o EPI e quem aplica essa penalidade? Então, quando o empregado ele não quer utilizar o EPI, quando ele sabe que tem que usar, ele não disse que não ia usar, não quer assinar o termo, mas ele não quer usar. Então, é assim, primeiro, a penalidade é aplicada pela própria empresa, tá? Então, não precisa vir o Ministério do Trabalho aplicar essa penalidade. Não, a própria empresa pode falar, ele não está utilizando. E aí, esse empregado ele vai ter 3 penalidades. A primeira é uma advertência. Pode ser até verbal. Então, o seu superior vai chegar e falar, você tem que usar, você está sendo avisado de que você precisa usar o equipamento de proteção. Então, a primeira advertência verbal. Na segunda, vai ser uma advertência por escrito. Então, vai ser entregue para esse trabalhador, ele vai ficar ciente e vai assinar essa advertência por escrito. E a terceira, se ele continuar não utilizando, a terceira aí pode ser a demissão por justa causa, tá? Então, de acordo com a NR1, a norma regulamentadora 1, se o empregado ele foi advertido 3 vezes, nessa terceira vez, e ele continua não utilizando, então nessa terceira vez ele pode sim ser demitido por justa causa, tá bom? Então, se a empresa quiser, ela pode demitir. Então, o que acontece com a empresa que não fornece o equipamento de proteção individual e o equipamento de proteção coletivo? Quando a empresa ela não fornece o EPI e o EPC, ela pode ser multada. De acordo com a NR28, pode ser aplicada multa à empresa. E quando acontece algum acidente, essa empresa ela pode ser responsabilizada por nexo de causalidade. Então, ela vai ser... A culpa do acidente vai ser da empresa, tá bom? Jogando para as palavras mais simples, né? Então, essa empresa ela pode sim ser responsabilizada pela culpa do acidente. E aí, ela vai ter que arcar com todas as consequências. E o que o funcionário ele deve fazer quando a empresa não fornece o equipamento de proteção individual e coletiva? Então, esse funcionário, ele pode fazer uma denúncia da empresa na superintendência do Ministério do Trabalho, ou então uma denúncia no sindicato da sua categoria, ou ele pode fazer a denúncia interna na CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ou no SESMIT da empresa. Então, quase toda empresa, né, principalmente as de maior porte, elas possuem a CIPA e o SESMIT. Então, o empregado pode ir fazer a denúncia ali dentro, na empresa mesmo. Se não houver uma mudança, se a empresa continuar não fornecendo, aí ele vai para o sindicato do trabalhador, da sua categoria, ou ele vai para a superintendência do Ministério do Trabalho. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido sanar algumas dúvidas de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, me procurem e até mais.